Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Atos, capítulo 7, versos 9 e 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Concedeu-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Primeiro, a Bíblia diz que José estava sob a influência da inveja, a perseguição daqueles que eram contra ele, daqueles que tramaram planos, que agiram maldosamente, pessoas que queriam tocar no seu nome, na sua história, pessoas movidas por um sentimento mau, ruim, maligno, cujo único objetivo era tocar a trajetória de José. Era impedi-lo que ele alcançasse aquilo que Deus tinha para ele. Eram pessoas que dentro de si não queriam a felicidade de José e por isso roubaram tudo, destituíram tudo. A Bíblia diz que ele foi vendido como escravo. E entenda, a inveja ela é causadora de muitos males na nossa vida. A inveja é causadora de muitas derrotas. O cristão tem um entendimento errado. O cristão acha que a inveja não tem poder sobre ele, mas a Bíblia afirma que Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário porque aqueles homens eram movidos de inveja. Davi por 17 anos fugiu de Saul porque Saul era movido pela inveja. A inveja, ela luta contra nós. A inveja usa pessoas, corações malignos, alimenta demônios para nos perseguir, nos perturbar, para falar mal de você, para lutar contra o seu sonho, contra a sua estrutura. A inveja usa pessoas do seu ambiente de trabalho, na sua família. A inveja é algo que só dá em pessoas que são próximas a nós, pessoas de quem o diabo usa para tocar na nossa trajetória. A Bíblia diz que movidos pela inveja, tiraram tudo de José, tocaram na vida, na estrutura, no sonho, venderam-no como escravo. Mas a Bíblia afirma uma coisa tremenda. A Bíblia diz que Deus era com ele, que a presença do Senhor estava sobre ele, que mesmo no momento da perda, da dor, da aflição, Deus estava ali. Entenda o que eu quero dizer a você nessa manhã: o Senhor é contigo. Deus está com você na sua trajetória, ainda que hajam perdas, ainda que muitas vezes pessoas malignas estejam dominando contra você, ainda que pessoas usadas pelo diabo para falar mal de você, para tocar na sua vida, pessoas que estão tocando nos seus sonhos, na sua vida profissional, o Senhor é contigo. Mesmo na hora da perda, mesmo no momento da dificuldade, o Senhor era com José. E a Bíblia diz aquilo que era fruto da presença de Deus em José. A Bíblia diz que por Deus ser com ele, Deus o livrou de todas as suas aflições. Deus não permitiu que os momentos ruins dominassem sobre ele. Deus não permitiu que as noites de angústia, que o tempo de fome e de miséria dominasse sobre ele. Deus o tirou daquele tempo. Deus o tirou daquela circunstância. E entenda o que eu vou dizer a você. Às vezes é tão poético quando nós lemos que Deus livrou alguém das suas aflições. É tão bonito, tão inspirador quando nós lemos que Deus libertou alguém das suas aflições. Mas é duro quando nós estamos vivendo as aflições. É duro quando nós estamos vivendo as perdas. É duro quando o tempo da vida se levanta contra nós. É duro quando nós temos que ver que Deus permitiu a aflição, a dor, a derrota, a vergonha, que Deus permitiu que aqueles que tinham inveja prevalecessem sobre ele. Durante um tempo a aflição prevaleceu sobre José e talvez esteja prevalecendo sobre a sua vida.
Talvez você está vivendo por um momento de aflição e perguntando onde está Deus, onde está a resposta de Deus, por que Deus permitiu isso na sua vida? Mas Deus permitiu a aflição para livrar José de todas as suas aflições. Deus talvez tenha permitido aflições na sua vida, mas Ele quer livrar você da sua dor, da sua angústia. Deus quer livrar você desse momento de perda, de miséria emocional, financeira, de destruição do seu lar, da sua vida moral. Deus hoje quer quebrar esse tempo de aflição sobre a sua vida, ainda que José tenha perdido tudo, sendo vendido como escravo, tendo que começar do nada, mesmo sofrendo dores, frio, medo, fome. O Senhor o livrou de todas as suas aflições, segundo a Bíblia, porque Deus havia dado graça a ele. A graça é um favor imerecido. A graça é quando Deus me dá algo que eu não mereço. A graça é quando o Senhor olha para mim e sabe que muitas vezes o meu coração não está tão correto. Quando o Senhor sabe que a minha vida não é a melhor vida que há na face da terra. Eu não sou a pessoa mais qualificada, mais preparada. Mas o Senhor nos dá graça. Por isso a Bíblia nos ensina a achar graça perante o Senhor. Por isso a Bíblia nos ensina durante o nosso dia e durante a trajetória da nossa vida que a graça de Deus esteja sobre nós, porque a graça de Deus não depende de quem corre mais, de quem se qualifica mais. A verdade espiritual, ela é tão sábia, que Deus não nos escolhe pelo nosso talento, pela nossa capacidade, pela nossa força. Deus não nos escolhe pelo tamanho da nossa fé. Deus nos escolhe pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Deus hoje não quer apontar o dedo a você e te condenar. Deus hoje não quer jogar pressões na sua vida e dizer que você merece uma vida difícil, infeliz. Deus quer olhar para você e ter graça na sua vida. Nessa manhã a minha oração é para que nós encontremos graça diante do Senhor, para que Deus tenha graça da nossa vida, para que Deus nos dê graça no nosso trabalho, na nossa vida financeira, que Deus olhe a nossa dor e não espere de nós as melhores pessoas do mundo, que Deus olhe as nossas feridas, os nossos machucados, e não nos force a caminhar sem que nós consigamos. Que Deus nos dê graça, cura e força para que nós possamos voltar à nossa caminhada. A Bíblia diz que o Senhor havia dado graça a ele. A palavra do Senhor diz que Deus o havia tirado das aflições e Deus deu a ele sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. A inteligência nós nascemos com ela. A inteligência é uma capacidade natural. A sabedoria é um dom de Deus. A sabedoria é elevada. A sabedoria é a mente do Senhor sobre nós. A sabedoria é aquilo que nos dá equilíbrio para reagir sem ser emocionalmente somente. A sabedoria é aquilo que Deus nos dá para que nós saibamos responder a cada pessoa. A sabedoria é o talento que Deus nos dá. A Bíblia diz que quando o Senhor perguntou a Salomão o que ele queria, ele disse: eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que ele prosperou o seu caminho, prosperou sua família, prosperou financeiramente. Todos os projetos que ele teve na vida, ele levou a termo, porque Deus havia dado a ele sabedoria. José não foi um vencedor porque a vida dele foi fácil. José não foi vencedor porque ele nasceu filho de rei. José não foi vencedor porque ele era um homem qualificado. José não foi vencedor porque ele tinha dinheiro para estabelecer seus projetos de vida. José foi vencedor porque da inveja, do nada, Deus era com ele. E a presença do Senhor o livrou das aflições. A presença que o Senhor tinha sobre a vida dele deu-lhe graça, deu-lhe conhecimento, deu-lhe sabedoria para que ele pudesse agir diante das circunstâncias da vida. Então entenda, hoje Deus vai te dar graça. O Senhor vai te ungir de sabedoria no seu dia para você tomar as decisões corretas, e você não vai se perder no seu caminho mais, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai te tirar das suas aflições, porque o Senhor vai ser contigo a partir dessa oração. Se você quer uma medida de nova de Deus sobre a sua vida, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você
e quero orar com você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu apresento as nossas vidas, Senhor. Apresento cada homem, cada mulher que tem passado por aflições, por perseguições. Cada pessoa que tem perdido a sua estrutura natural. Cada pessoa que tem visto esvair pelos dedos a vida, as oportunidades, as finanças. Cada pessoa que está em desespero de alma. Cada pessoa, Senhor Jesus, que tem enfrentado lutas nessa manhã. Dê a tua presença, meu Senhor. Guarda de todo mal, livra. Tem compaixão das nossas vidas e dá-nos a tua graça. Senhor, que na autoridade do nome de Jesus, nesse instante o Senhor livre esta vida de toda aflição, de toda tormenta, e que agora na autoridade do nome de Jesus haja sabedoria emocional, espiritual, haja sabedoria para agir, que essa pessoa não perca mais na vida as oportunidades pela tristeza, pela angústia. Antes, Senhor, que ele seja levantado em poder, debaixo da bênção, da presença e da palavra do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada. Eu quero convidar você, porque hoje às 10 da manhã, de 10 às 11 da manhã, eu estarei no www.apalavrarevelada.com. É a rádio da igreja. Estarei com o meu programa ministrando a palavra de Deus, a oração da fé. Entre, sintonize, ouça, participe. O Senhor vai ser contigo. Deus vai falar o seu coração e vai te abençoar. www.apalavrarevelada.com. Tem esse A mesmo, é apalavrarevelada.com. Quero convidar você também amanhã, quarta-feira, às 8 horas, na Igreja Palavra Revelada, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, em Anápolis. O nosso culto, venha receber de Deus, do poder do Senhor e da vitória de Deus para a sua vida. Tenha uma excelente terça-feira, que o Senhor te abençoe e te dê vitória, em nome de Jesus.